Então, olha bem, a relação trabalho-trabalhador, empresa, ela engloba tudo isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Tudo. É uma imagem que representa bem essa ideia. Ela tem que trabalhar, ela tem que falar sobre as leis, ela tem a questão das ordens, ela tem que saber quanto você vai trabalhar ou não, tem o vínculo, tem a CLT, tem os serviços que você presta, os benefícios, você tem aí as situações, o salário, como rescindir, a questão de acidente, INSS, desculpa, li errado, a aposentadoria, tudo, olha bem, é um mundo de informações, tudo referente ao trabalho, tudo referente a você, trabalhador, a você, profissional, porque você tem direitos, tem deveres e todo um contexto para trabalhar relacionado a isso. Se você está ali numa empresa que tem produtividade, que cobra muito produtividade, você tem prazos para cumprir. Você precisa cumprir esses prazos. Tá? Então, como que isso é feito? Como que é cobrado? Tudo isso entra entre os seus direitos e deveres. Então, o seu dever é cumprir. Olha, nós vimos agora há pouco. O seu dever é dar produtividade. Os seus direitos são os benefícios, são o salário, tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, você tem os seus direitos e você tem os seus deveres. Então, eu trabalho como um todo. A empresa não é só a empresa, não é um lugar. A empresa são as pessoas que estão nela, que formam a empresa. Ok? Então, quais são os direitos do trabalhador? De quem está ali naquela empresa? Nós falamos os deveres. Agora, nós vamos ver os direitos. Quais são os direitos? Tá? Então, as entidades empregadoras, qualquer empresa, ela tem deveres com os trabalhadores. Tá? E esses deveres se tornam o quê? Do outro lado, os direitos do trabalhador. Porque a empresa tem que cumprir com determinadas coisas, e aí isso se torna benefício do trabalhador. Então a empresa tem que fazer isso, aquilo. Então o que ela fizer para o trabalhador se torna o direito dele. Então a empresa deve pagar o salário. Então o salário é um direito do trabalhador. Compreendeu? Então, na Constituição da nossa República, no seu artigo 59º, tá, ele diz: um conjunto de direitos do trabalhador sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas. Então, na Constituição, no seu artigo 59º, ele salvaguarda, ou seja, ele mostra e diz que nós temos um conjunto de direitos do trabalho, do trabalhador, independente da idade dele, do sexo, da raça, de onde ele veio. Então, esse artigo, ele garante os direitos do trabalhador, que nós temos direito enquanto trabalhador. Olha, a Constituição diz isso. Então, toda empresa, olha bem, a gente sabe disso, ela visa lucro. Mas, por visar lucro, muitas vezes ela passa por cima dos direitos estabelecidos pela lei. E que lei é essa? A Constituição que a gente acabou de falar. A CLT que a gente acabou de falar. Tá? E aí, para que não haja esse passar por cima dessas leis, dessas regras, é que você fica ali, você tem que fiscalizar. A gente tem que sempre olhar se essa relação de trabalho está sendo adequada, se não está ultrapassando nenhum limite. Então, nós seguimos a Constituição e a CLT. Tá? Vale lembrar que a gente passou por algumas mudanças, tá? Ao longo dos anos com relação às leis trabalhistas, algumas alterações que nós veremos posteriormente. Tá? Então, primeiro, que eu vou pontuar, é o salário. Salário e segurança no trabalho. O que isso quer dizer? Significa que nós temos o direito de receber de acordo com o trabalho que a gente realiza. Então, se eu trabalho, meu dever é trabalhar, realizar a atividade que eu me dispus a fazer. Então, meu trabalho está aqui, realizei meu trabalho. Qual que é o dever do empregador? Pagar o salário em retribuição ao que eu realizei. Olha bem, pagar o meu salário em retribuição ao que eu realizei. Mas também entra o seguinte, eu tenho que trabalhar com condições de higiene adequadas,
Gente, quem quer trabalhar num lugar sujo, mal cuidado, um lugar onde podem acontecer acidentes, onde você não tem equipamento de segurança, onde você não tem dignidade para trabalhar? Nosso lugar que eu trabalho é horroroso, né? Não tem equipamento de proteção, é barulhento demais, não tem uniforme, não tem nenhum sapato para poder usar adequado, porque aquele ambiente lá é um ambiente insalubre. O que é um ambiente insalubre? É aquele ambiente onde você sabe que tem N coisas que podem atrapalhar a sua saúde. Olha, eu vou trabalhar num ambiente muito gelado, muito frio. Ah, então lá eles fornecem uma roupa para você se cobrir, para você não passar frio, para você não ficar doente? Não, é a nossa roupa mesmo. Olha bem, então isso aí é um ambiente insalubre. Então você tem que trabalhar com segurança. Segurança da sua saúde. Você é uma pessoa, você é um trabalhador, você tem direito a ter todo um contexto ali digno de trabalho. Você não vai realizar o seu trabalho num lugar, realizar bem o seu trabalho, num lugar que você fala, nossa, que lugar horroroso, eu não me sinto bem trabalhando aqui, o que eu estou fazendo trabalhando nesse lugar? As pessoas não valorizam os trabalhadores que estão aqui, então você sofre muito. Tá? Então a gente tem relações de trabalho ali ao longo da história que você vai vendo e ouvindo, né? Que dependendo da situação que a pessoa está vivendo, se ela não tem um salário, se ela não tem segurança do trabalho, né? Não se sente, não trabalha de forma digna, tem um ambiente digno para se trabalhar, ela já passa aquela questão do trabalho escravo que a gente fala. O que é o trabalho escravo? É aquele trabalho que você faz o que é pedido, mas você não tem os seus direitos. Trabalho, 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 mas meu salário, ao invés de ser inteiro, é só um pouquinho, minúsculo. Toda hora tem uma desculpa, porque você quebrou tal coisa, você tem que pagar, você tem que fazer isso. Lembra que eu falei que a pessoa não pode ficar sem o salário porque quebrou uma ferramenta ou alguma coisa do tipo? Né? Quando isso acontece constantemente, aí passa a ser o quê? Trabalho escravo. Por quê? Porque você não está permitindo que a pessoa tenha o seu salário. Ele trabalha em condições de higiene precárias. Ele vive em lugares abandonados, naqueles barracões. Lembra do trabalho escravo que a gente já viu várias e várias reportagens? 20, 30 pessoas num galpão, né? Sem o mínimo de condições de sobrevivência, só vivendo ali com arroz, um feijão, uma panela minúscula, sem salário. Cadê a vida digna? Porque você, enquanto trabalhador, você quer ter uma vida digna. Então não tem segurança nenhuma aí. Não tem salário adequado, porque o salário nunca é suficiente para a pessoa ter o mínimo. Então ela fica dependente desse empregador. Então o trabalho escravo, ele se vale justamente disso, de prender o salário da pessoa, de não permitir que ela saia, de não dar condições para ela de saúde, condições de higiene. Ela vive em ambientes horríveis. Então olha como que é. O direito do trabalhador é ter um salário e segurança no trabalho. Isso é o direito garantido. Se eu não tenho nada disso, eu já passo a ter uma relação que não é relacionada aos meus direitos. Os meus direitos não estão sendo respeitados. E aí sim eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que buscar. Tá? O trabalho escravo é um pouco mais além disso. Não é só essa questão do salário e a questão da segurança no trabalho. Entra também a questão da ameaça, entra a questão também de você ter ali todo um entorno que permite que essa relação aconteça, das pessoas fingirem que não veem isso. Tem todo um contexto. Mas aqui a gente está vendo só o básico. Porque quando você não tem segurança, quando você não tem salário, você já perdeu um dos seus direitos relacionados ao trabalho. Férias, descanso semanal, jornada de 8 horas. A questão da jornada a gente vai falar um pouquinho que teve algumas alterações com relação a isso. Férias também, mas aqui eu estou falando só de um direito adquirido. Nós temos direito ao descanso. Tem um limite diário de trabalho que você deve cumprir e aí você tem direito a descansar. Dependendo do tempo de trabalho que você tem em determinada empresa, você tem direito a férias pagas. Por quê? É para você poder descansar, é para você sair um pouco daquele ambiente, desestressar, né? Para você poder voltar e continuar realizando o seu trabalho de forma eficiente.
para você poder desligar daquele ambiente que muitas vezes é cansativo, é hostil, né? É um ambiente que você sofre. Então, para ter esse momento de liberdade, vamos colocar assim, você tem as férias, você tem o descanso semanal. Descanso semanal é para isso, para você não trabalhar de segunda a segunda sem descansar, sem você poder falar assim, hoje eu não preciso ir para aquela empresa, hoje eu não preciso fazer determinada coisa. Não preciso. Então, o descanso semanal vem para isso. Ele vem para pontuar para você que você tem um dia, 2, depende do seu regime de trabalho, de descanso. Nossa, hoje eu vou descansar, vou curtir a minha família, vou curtir os meus amigos, vou sair, vou passear, vou no shopping. Eu vou no pesqueiro, sei lá, vai que você gosta de pescar, né? Qualquer coisa. O importante é você poder descansar. E isso está na lei. É um direito seu. Você tem direito a um descanso semanal. Você tem direito a férias. Você tem direito a ter a liberdade de descansar, de sair daquele ambiente de trabalho que você está lá todos os dias para poder cuidar de você mesmo. É o momento de você ter o seu lazer, de você ter o seu respiro fora da empresa, tá?